Olá, bom dia pessoal, bom dia, né? Boa tarde, boa noite. Graças a Deus, mais um dia aqui, tá, pessoal? Com toda a dificuldade aqui que a gente contamos, mas a gente tá aqui, tá? E graças a Deus por isso, né? É uma oportunidade de Deus estar dando a gente, tá? De a gente continuar a nossa jornada, fazer o bem aqui, como é? Lançar uma frequência boa aqui nessa realidade, tá, pessoal? Então, graças a Deus, tá? Por isso, a gente tem que agradecer. E por mais que temos algumas lutas, algumas dificuldades, Deus está nos ajudando, a espiritualidade, tá? Está contribuindo para o nosso bem aqui nessa realidade. Tá certo, pessoal? Quero agradecer a vocês aí, que eu vi que vocês nossa, vocês estão gostando, né? Estão participando, estão compartilhando meu vídeo, estão comentando, estão visualizando, tá, pessoal? Eu nunca, eu como ser humano, né? Aqui, um, eu colocava muita crença limitante, né? Eu, como um jovem aqui da periferia, nunca imaginava que pessoas viessem ouvir meu vídeo, tá, pessoal? Eu gravei, mas eu não estava confiando. Mas graças a Deus tem um espírito que está trabalhando, tá? Eu tinha esse pensamento. E hoje eu estou vendo que tem até pessoas, tá, pessoal? Meus amigos psicólogos, tá? Aprenderam sobre espiritualidade aqui, estão assistindo, tá? Estão gostando. Tem pessoas também com, como é que se diz, grau de estudo, né? Que também estão assistindo meu vídeo, pessoal. Até os pastores estão assistindo, tá? Eu fiquei sabendo, tá? Até pessoa de outro grupo aí, tá? Até de uma igreja que eu participei, eu fiquei sabendo que tem pessoas lá assistindo meu vídeo e gostam muito, tá? Gostam muito, estão aqui assiduamente, principalmente no na segunda parte, né? Porque esses evangélicos, tá, pessoal? Ele gosta que quando eu leio aqui as escrituras, a Bíblia, né? Os versículos, então o entendimento que eu estou passando, eles estão gostando, tá? Graças a Deus, espero que eles continuem, tá? Com, como é que se diz aí, assistindo, tá? Que vai fortalecer a sua fé, tá? É isso que a gente precisa, fortalecer a nossa fé para a gente continuar, porque aqui tudo passa, tá, pessoal? A gente tem que ter uma visão de que aqui tudo vai passar. A gente só precisa dedicar a gente que é espiritual, né? Se você é um ser espiritual, nasceu do espírito, você trabalhar para que esse espírito ele evolua, tá, pessoal? E é uma luta, porque a Matrix não quer que a gente evolua espiritualmente, tá? Continue dormindo, continue na ignorância, no sono, tá? Ele quer que a gente continue assim. Porque aí a gente fica preso, né? A nossa consciência fica preso a essa realidade. E é isso que ele quer. Você ficar preso, escravizado, tá? E há muito tempo que a gente vem sendo escravizado, tá? E graças agora ao entendimento, a Cristo chegou para nos libertar disso, né, pessoal? A nossa consciência. E agora precisamos trabalhar essa espiritualidade, né? Para também não entrar numa frequência, né, pessoal? Que até vou falar hoje, que é a fraqueza
espiritual. Tem muita gente aí fraco espiritualmente, tá desistindo. Às vezes foi coisa que aconteceu, tá, pessoal? Perdeu a desesperança, tá? E graças a Deus, tá? Meu vídeo aqui ajudou as pessoas que estavam assim, tá? Eu agradeço muito a Deus, porque eu sei um canal, né? Com toda a minha dificuldade, como é que diz? Erros também que eu tenho, tá? Com toda a dificuldade, erro, com todas as coisas, mesmo assim a espiritualidade está me usando e pessoas estão sendo abençoadas, tá? Espiritualmente, tá? Tem pessoas aqui que ia desistir, pessoal, estava fraca, tem pessoa que estava confusa, as coisas espirituais, nossa, e eu agradeço. Então, por mais que eu tenha dificuldade, nariz entupido, ouvido, tá a voz de taquara rachada, mas eu tô aqui porque eu sei que muitas pessoas precisam. Nossa, pessoal, eu gravo para todo dia vocês assistirem, para que vocês não fiquem fracos. Teve pessoas que, sabe, aqui experimentou, ela, quando deixa de assistir um dia, 2 dias, ela se sente assim, fora do eixo. Quando ela assiste, ela começa a ter fé, começa a orar, começa a vir aquele fervor, tá? E a gente não pode entrar nessa fraqueza, né? Que é uma fraqueza da gente espiritual, tá, pessoal? A gente é humano, a gente tem fraqueza, normal, tá? Mas com essa fraqueza, contudo, a espiritualidade tá nos ajudando. Tá certo, pessoal? Vou tomar um chá aqui, tá? Para combater essa voz de taquara rachada. Você já viu voz de taquara rachada? É a minha, tá, pessoal? Mas eu espero que vocês, com essa voz mesmo, vocês se sintam bem, tá? Tomar um chá aqui para ajudar, né? Ah, muito bom. O gosto não é bom, mas vai ajudar como é que se diz? No trabalho da voz melhorar, né, pessoal? Graças a Deus. Então, pessoal, qual é o tema que a gente vai falar hoje aqui, tá? O tema que a espiritualidade colocou no meu coração hoje. Qual é o tema? O que é a fraqueza espiritual? Então, pessoal, o que é isso? Fraqueza, né? Que não está sendo alimentado, então, por exemplo, fisicamente, se você não for alimentar, não tomar um café, não almoçar, né? O que é que vai acontecer? Você vai sentir fraqueza. Mas essa fraqueza é espiritual. Então, o espírito também se alimenta, pessoal. Se ele não estiver sendo alimentado, o que é que vai acontecer com o espírito também? Fraqueza. Entende? É claro, né? Se, quando a gente está aqui com fome, aí fica dando aquelas tremedeiras, suando, né? Frio, por causa da fraqueza que a gente está tendo. O corpo está precisando de algumas substâncias para dar alguma energia, para gerar glicose, né? Para que dá ânimo a você. Então, a mesma coisa é espírito, pessoal. Mas só que parece que as pessoas negligenciam essa parte, pessoal. Essa parte que não é visível aqui nessa realidade, as pessoas negligenciam, tá? Parece que não dá importância, não, porque não estou vendo, não dou importância. Entende? É assim que acontece com as pessoas. Mas aí eu coloquei a pergunta:
E por que não podemos vibrar nesse estado de fraqueza, né? Fraqueza espiritual. Por quê? Porque é um estado, pessoal. Essa fraqueza é um estado que sua consciência está passando. Você está vibrando aí nesse estado de fraqueza por falta da alimentação espiritual. Então você entrou nesse estado de fraqueza. Seu espírito. Entende? Como sair? Tem como sair. É voltar, trabalho espiritual, voltar à conexão, tá? Verdadeira com Deus, com a espiritualidade. Tá? Aí sim a gente vai ser alimentado, tá, pessoal? Vai nos dar força a cada dia, tá? Entende? Então, pessoal, vamos para o nosso tópico, né? Porque para aproveitar aqui o silêncio, a tranquilidade, tá? Eu explicar isso para vocês, tá? Mas eu já dei a introdução, que você tem ideia do que eu estou falando. Aí ele fala, a fraqueza espiritual refere-se a um estado. Então, quando fala estado, é que você está nessa vibração, sua consciência está nessa vibração. Se refere a um estado de enfraquecimento na fé e na vida espiritual de uma pessoa que crê em Deus, caracterizado por uma diminuição do interesse e atividade espiritual. O que é que acontece? Falta de fervor na oração e no estudo das escrituras. Então, é o sinal de que a pessoa já está, né? E uma tendência de se afastar dos valores e ensinamento da espiritualidade. Então, a pessoa vai dando sinal de que algo está acontecendo. É o quê? A consciência dela está num estado de enfraquecimento da fé. Então, a fé dela está fraca. Porque o espírito, ele precisa desse combustível que é a fé. Ele precisa dessa frequência. Então, se ficar no estado de enfraquecimento, você não consegue usar a fé na vida espiritual. Então, você não tem vida espiritual. Aquelas pessoas que creem em Deus, ela vai ter uma diminuição no interesse de atividade espiritual, como meditação, oração, leitura, né? Do estudo das escrituras. Não vai se afastar de valores éticos, morais, ensinamento da espiritualidade. Ele vai se afastar. Então, esses são os sinais, tá, pessoal? Aí, o que é que ele fala? Ele fala, a fraqueza espiritual é um termo utilizado, né, para descrever a falta de força interior. Já está começando, ó, pessoal. O grito, ó. Estava um silêncio muito gostoso aqui, tá? Eu não sei o que é. Quando eu começo a falar do estudo espiritual, algo aí começa a movimentar, né? Aí ele fala, a fraqueza espiritual é um termo, então, que é usado aí, né? Pela maioria dos grupos aí, né? Para descrever a falta de força interior. Então, que uma pessoa está sem força. Por que ela está sem força? Porque precisa se alimentar de alguma coisa. Sem alimento, então, por exemplo, pessoal, a gente pode parar aqui, a gente tem um corpo, a gente pode parar de nos alimentar aqui? Não pode, né? Porque você vai começar a sentir fraqueza, vertigem, começar a ver tudo rodar, então você vai se sentir mal. Entende, pessoal?
Então, ela está sem força interior, resistência emocional e vulnerabilidade espiritual de uma pessoa. Então, ela está vulnerável também, espiritualmente, tá? Quando ela está nessa sem força. Então, vulnerável o quê? Ataque de espírito. Ela está numa frequência baixa. Os espíritos podem estar abusando dessa pessoa. Porque ela não está se alimentando das coisas espirituais para dar força a ela, tá? Aí o que? É um estado de fragilidade. Então, é um estado de consciência que o seu espírito está numa fragilidade, que pode afetar a capacidade de lidar com desafios, superar obstáculos e manter a fé em momentos difíceis. Então, você vai, como é que se diz? A pessoa vai afetar a capacidade da pessoa de ela enfrentar o desafio da vida aqui. As pessoas que estão aqui, pessoal, elas sabem, elas ganharam a força, a espiritualidade. Quanto mais ela está assistindo meus vídeos, ela está tendo força. Por quê? O problema saiu da vida dela? Não. Como quando muitos estão fazendo propaganda aí, dizendo, venha que vai acabar todo o problema, vai sair da sua vida, vai sair. Não, pessoal. As dificuldades da vida, os desafios, os obstáculos, vai continuar, mas você vai ter força interior, né? Resistência emocional para suportar e se manter a fé no momento difícil. Entende, pessoal? Então você vai ter. Aqui eu não prometo de igual os falsos profetas, venha que você vai agora, não vai acontecer nenhum mal, você vai ser livre de tudo. Não. Talvez até aumente, tá? Talvez até aumente quando você despertar verdadeiramente, tá? Não é fácil, tá, pessoal? A vida espiritual aqui da gente não é fácil, mas é isso. Mas a gente tem ajuda, a força, a espiritualidade, a ajuda de Deus, da espiritualidade na nossa vida. E se a gente vai manter isso, tá? Aí ele fala, qual é a causa da fraqueza espiritual? Então, o que é que leva a pessoa a entrar nesse estado de consciência, né? Onde ela está sentindo fraqueza. Deus está separado dela, parece que ela não tem força. Mas o que é que leva uma pessoa a entrar nesse estado? Ele fala, falta de tempo para a espiritualidade. Então, ela não tira o tempo para cultivar a espiritualidade dela. E o que é que acontece? É isso aí. Então, o que é que ele fala? A correria do dia a dia, né? Foi por isso que a Matic colocou a correria para você estar em correria. E as demandas do trabalho e da família pode levar à negligência da vida espiritual. Então, se você fica, não coloca ordem no que você tem que fazer, se você começa a se envolver nessas coisas do dia a dia, do trabalho, você cai nessa cilada aí. Você negligencia o lado mais importante, que é a sua verdadeira essência, o lado espiritual. E aí pode cair nessa fraqueza espiritual, tá? Porque você aí negligencia, não estuda mais, não medita, não tira um tempo, não, sabe, não está cultivando aquilo. Então, quando vê, você está fraco. Está faltando o leite, faltando o alimento para alimentar. Aí, qual é outra causa? Problemas emocionais e conflitos internos. Então, isso aqui pega todo mundo, né pessoal? Porque quem é que não tem problemas
emocionais, conflitos internos. Todo mundo tem, pessoal. Tá? Mas aí ele fala, problemas pessoais como perdas, né? Pode ser perda de ente querido, perda de trabalho, perda de um bocado de coisas, né? Desilusões na vida, ou dificuldade financeira, né? A pessoa está com uma dificuldade financeira, pode afetar a vida espiritual, causando desânimo e frustração. Então, pessoal, é isso aqui, ó. É isso que acontece com a maioria das pessoas, né? Como perdas, desilusões e dificuldade financeira, né, pessoal? Problemas assim que afetam. Então, se você começa a dar ênfase nessas coisas, pessoal, você afeta a sua vida espiritual. Você não tem ânimo, você entra no desânimo, na frustração, não tem ânimo de buscar, aí fica naquela desesperança, não vou orar não, não, eu não vou assistir, não, a minha vida está difícil, não, aí perdeu alguém, né? Aí perdeu o emprego, aí perdeu... E aí, pessoal? A gente vai deixar a nossa vida espiritual por causa dessas coisas que a gente não tem aqui? Eu queria ter muita coisa, tá, na minha vida, mas eu vou deixar a minha negligenciar a minha vida espiritual por causa dessas coisas? Então, tem muitas pessoas com esses problemas emocionais e conflito interno leva a essa fraqueza espiritual. Outra causa, influência do mundo. Então, o mundo aí, né, que é a matriz, influencia a gente a levar essa fraqueza espiritual. Então, o que é que ele fala aqui? A cultura, os valores da sociedade, né, foi colocado pela matriz, pode entrar em conflito com os valores espirituais da gente. Então, a gente entra em conflito porque as coisas que a cultura, a sociedade está exposta aí é ao contrário da nossa evolução espiritual, dos nossos valores, pessoal. Olha o mundo aí. A gente quer viver uma vida mais reservada, uma vida de santidade, a gente é tido como louco, é tido como... Então, e as pessoas fazendo coisas absurdas, é tido como uma pessoa normal. Então, a cultura e os valores que a sociedade implantou é diferente do nosso valor espiritual, levando uma pessoa a questionar ou abandonar sua fé. Então, pode levar até a pessoa a abandonar a fé dela, porque vai incentivar, né? Ela, se você não mantém a firmeza, você é levado quando vê você é desviado. Olha aí os pastores, pessoal. O dinheiro levaram ele a desviar da verdade? Olha aí. É a cultura agora. Tá? E quando as pessoas me viram aqui, ficaram perguntando onde é o grupo, é não sei o quê, ficaram, cadê, onde é o local que você está, irmão Samuel? As pessoas não sabem o que é igreja, pessoal. Ela pensa que tem que ir para algum lugar para se conectar ao reino de Deus. O próprio Cristo está falando lá na Escritura, pessoal. Essas pessoas não prestam atenção. Ele disse, quando disserem ele ali, ele aqui, não vá. Por quê? Por que ele disse que não vá procurar? Ele está ali, Cristo está na igreja lá, Cristo está na igreja fulano de tal. Por que ele está dizendo isso? Porque ele falou para os discípulos, o reino de Deus está dentro de você e no meio de vós. Então, por que você está saindo procurando? Você não tem que sair para lugar nenhum, pessoal. Você só vai ouvir aqui de mim isso aqui, tá? Porque ninguém
todos, até o grupo espiritualista que fala de despertar, está mandando você ir para algum lugar. Porque eles querem ir lá para você pagar o curso, para você ir para algum lugar, tá? Mas você, para você despertar, para você se conectar com o reino de Deus, você não precisa ir para lugar nenhum. Por quê? O reino de Deus está dentro de você. Eu posso falar isso aqui, pessoal, porque eu não tenho vínculo com grupo nenhum. Tá? Eu posso falar isso aqui, mas essas pessoas não vão falar isso para você, pessoal, porque ela tem interesse de dinheiro aí, tem interesse por detrás, tá? Elas não vão falar isso para você. Então, foi por isso que eu abri meu canal, porque eu posso falar isso aqui para você. Eu não tenho vinculado a nenhum grupo aqui religioso dessa terra, tá? Entende? Então, eu posso falar para você que o reino de Deus está dentro de você, não precisa sair para lugar nenhum, tá? Mas você acha que os pastores, os padres, os espíritas, os espiritualistas vão falar isso para você? Que eles querem que você vá para o grupo, vá lá para dinheiro, tá? Fazer o curso dele, as coisas. Você acha que ele vai falar isso para você? Não vão, pessoal, tá? Eu sinto muito. Aí ele diz a outra causa que leva à fraqueza espiritual. Falta de conhecimento. Então, não pode, tá, pessoal? É isso. Por isso que o conhecimento agora é manipulado, é negociado, sabe? É para poucos. Quem paga mais dinheiro recebe mais conhecimento. Quem não tem, fica sem conhecimento, fica aí sofrendo, tá? Então, a realidade está acontecendo isso aqui. Tá? Quem tem conhecimento aí for escondido, então estão sendo negociado cada conhecimento, cada coisa, tá? Para deixar você na falta. Então, a falta de conhecimento, tá? Principalmente espiritual. Ele fala a falta de estudo das escrituras e a essência de acompanhamento espiritual adequado pode levar a uma compreensão superficial. Então, você não tem profundidade. A maioria que estão aí estão superficialmente, pessoal. Por isso que teve uma pessoa aqui, tá? Ela ficou espantada com a profundidade aqui que eu trouxe da escritura. Ela nunca tinha visto isso aí no meio religioso que ela ia aí, tá? Uma pessoa que é evangélica. Ela disse, nossa, eu nunca vi isso. Porque você está no superficial. Tá? Então ele disse, leva a compreensão superficial da fé e uma fragilidade espiritual. Então você fica naquela fragilidade. Você tem que, porque essa superficialidade é o alimento para a criança. Então, aquelas pessoas que para sair de criança, ela tem que comer comida sólida, né? A criança começa dando leite, né? Primeiro alimento da criança é o leite do peito, não é isso? Aí depois a mãe começa a dar leite com cremogema. Você já foi alimentado com cremogema? Minha mãe me dava cremogema. Depois, no meu tempo, né? Isso eu mamei do peito e depois tomei cremogema. Depois, o que é que aconteceu? Eu comecei a comer, sabe, o meu café quando eu era criança? Meu pai ia para a feira, né? A minha mãe também era lavadeira, lavava roupa de ganho, né? Lavadeira. E aí ela deixava pendurada assim,
aquelas calabresas assim, aquelas negócios defumados, e a gente fritava e comia com farinha, com café preto. De manhã a gente era pequeno, tá? Aí tinha dia, e aqui a casa antigamente, a gente cozinhava de lenha. E aí quando eu acabava eu ia com meu irmão, meu pai, para o mato, né? Aqui tem o parque da cidade, a gente ia ali e pegava a lenha e trazia para cozinhar as coisas, tá, pessoal? A minha infância foi assim, como é que se diz, alimentado com farinha, com aqueles toicinhos, aquelas calabresas, mortadela, né? Mortadela, como tomei, tá, pessoal? Era o que a minha família tinha para me dar na época, quando eu era pequeno. Então, você viu, eu passei de cremogema para comer farinha, farinha com torresmo e com calabresa e mortadela. Então, porque eu fui crescendo. Eu era criança, eu estava tomando cremogema, depois eu passei para farinha, comer coisa sólida. Então, é isso que tem que acontecer, tá, pessoal? E você, nesse estudo das escrituras, você precisa de um acompanhamento espiritual adequado. Aquela pessoa que esteja, né, sendo dirigida verdadeiramente pela espiritualidade. Porque se tiver uma pessoa, um falso profeta dirigindo você, vai ensinar você errado. Entende? O qual vai fazer que sua fé até desvie você da fé. E você caia nessa fraqueza espiritual. Aí o que mais ele fala? Desânimo. Então, outra causa é desânimo e falta de esperança. Por quê? Ele fala a falta de resultado esperado e demora na realização do sonho, a falta de perspectiva pode levar ao desânimo e à perda da fé. Então, você fica sonhando em ter as coisas, aí quando você não consegue, você pode entrar no desânimo espiritual. Pode perder a fé. Ah, será que Deus está me ouvindo? Ah, meu Deus. E Deus nunca vai abandonar a gente, pessoal, tá? Mas por você, a falta de resultado que você esperava, eu quero isso. Então, pessoas que ficam sonhando, querendo as coisas, principalmente aqui nessa realidade, ela pode cair nesse desânimo e perder a fé espiritual. Você tem que ter uma visão além disso aqui. Se eu não ganhar nada, pessoal, glória a Deus também. Eu continuo a minha jornada espiritual. Ninguém vai me parar. É por isso que eu falei aqui para vocês. Se vocês não ajudarem, pessoal, não contribuírem, tá tudo certo. Eu vou continuar a minha jornada. Não existe esse negócio de agora, ai meu Deus, ninguém me ajuda, eu não vou. Eu aposto, se vocês não derem esses pastores, esses falsos profetas aí, tá? O dinheiro lá, eles não vão pregar mais. Foi o que aconteceu aqui com um pastor que disse que não tinha dinheiro para pagar o aluguel à igreja, aí não tinha igreja, aí ele não pregava mais o evangelho, não. Largou lá as pessoas. Ô pastor, e aí não vai. Largou lá, não tem igreja, não tem dinheiro para eu ter o local. Ele quer ter um local para falar do evangelho, tá, pessoal? Então, largou. Então, se vocês não derem esses falsos profetas, eles deixam, eles não vão continuar incentivando você, irmãos. Mesmo se ele não ganhar nada, ele não vai. Então, eu aqui não sou assim, tá, pessoal? Não estou pelaquilo que eu estou vendo, se eu vou ganhar.
alguma coisa, se eu vou ter muitos membros, se vai ter like, isso não me interessa, tá? Isso aí é com você e a espiritualidade. O importante é que eu esteja fazendo o meu trabalho espiritual, mantendo a minha fé, a minha convicção na espiritualidade. Isso é que interessa. Se vocês querem participar do que eu estou fazendo, seja bem-vindo, graças a Deus, tá? Quer ajudar? Seja bem-vindo também. Se não, graças a Deus também. Entende, pessoal? Pessoal, eu já coloquei na minha cabeça, eu não vou levar nada daqui, tá? Eu tendo aqui o meu teto, o que comer, aonde descansar, aonde trabalhar minha espiritualidade, graças a Deus, tá, pessoal? Se Deus me der mais, graças a Deus também. Se não, graças a Deus também. Eu vou estar sempre dando graças a Deus, tá? Não vai me afetar. Então, a gente precisa ter essa fé para não cair nesse desânimo, tá, pessoal? As coisas que acontecer aqui talvez não seja o que a gente espera. A gente cai no desânimo. Ai, meu Deus. Ai, Deus não está comigo, Deus não existe. Então, não existe isso, tá? Deus sempre está com você. Aí, o que mais, pessoal? A fraqueza é algo que tem afligido grande parte das pessoas que creem em Deus. Então, é isso, né? Tem afligido aí. Quem fica fraco abandona o primeiro amor e o relacionamento com Deus, substituindo pela religiosidade farisaica, vazia. Então, olha o que é que ele fala aqui, pessoal. Ele diz: quando a pessoa está fraca, ela abandona o primeiro amor. Então, aquela vibração que ela tinha, aquele relacionamento fervoroso. Lembra de quando você despertou, você estava querendo orar, meditar, sabe? Você estava buscando com fervor as coisas da espiritualidade. Então, seu relacionamento com Deus vai ser substituído por você fazer coisa agora religiosa. Então, por isso que não pode fazer a oração como religiosos estão fazendo, meditação também, aquele negócio forçado. Você se torna uma religiosidade farisaica, do fariseu, né? Vazia. Não tem a essência, né? Aquilo você sentindo, fazendo aquilo com amor. Chega, você chora. Quando você ora, chega, você chora. Você se alegra quando você está ouvindo a mensagem da espiritualidade. É esse primeiro amor que vai esfriar quando você fica fraco. Ele fala, se torna meramente religioso. Então você se torna meramente religioso. E infrutífero na obra de Deus. Então, não consegue dar fruto para a obra de Deus, fazer boa obra. E se torna pessoa sem essência, sem a essência espiritual da verdade. Então, se torna uma pessoa sem essência. Vai para a igreja aí, eu vejo muito, aí bota a Bíblia, vai, aí chega lá até dorme, né? Oh, amém, amém. Aí volta, opa, vou bater o feijão agora. É assim, pessoal, que está acontecendo com as pessoas. Não está com a essência espiritual da verdade. Quando você medita, ora, você ouve a palavra, você se alegra seu coração. Às vezes está até ouvindo, às vezes não está nem ouvindo. Chega e dorme no local aonde você vai. Então, está fraco na fé, está com a fraqueza espiritual. Aí ele disse, as pessoas se tornam sem a essência espiritual da verdade, então não tem verdade, morno, então se torna morno,
E Deus não gosta, né? E Deus abomina a frieza, a mornidão. Então Deus abandona a mornidão e o sono espiritual. Então Deus não gosta quando aqueles que é dele está nessa frieza, mornidão, né? É morno. Por isso que tem lá em Apocalipse, né? Não é quente nem frio, é morno. Então vomitar-te-ei da minha boca. Então, Deus não se aguarda, vomita porque está se enojando da maneira que a pessoa está levando a espiritualidade. E o sono espiritual. Então, Deus não gosta disso. Pessoa no sono. Entende, pessoal? Não pode. Mesmo você igual a mim, com a rouquidão, com o nariz entupido, ouvido entupido, você tem que estar na frequência, sabe, do primeiro amor, sentindo, se alegrando. Por isso que quando eu estou aqui falando, eu estou me alegrando, eu estou rindo, eu estou, sabe, eu estou entrando na frequência, curtindo esse momento com a espiritualidade, sabe? Com gosto de fazer isso. Porque se eu ficar assim, meu Deus, eu vou gravar hoje um vídeo. Nossa, é um frio desse. Hoje é feriado. Não, não. Nossa, pessoal, o que é que está acontecendo? Tem alguma coisa acontecendo comigo, né? Você vai dizer, aí eu vou falar, a fraqueza espiritual, o impacto. Pessoal, a fraqueza é isso, amém? Amém, tal. Deus fala que a fraqueza da gente não pode, tá? Amém, pá. A gente vai terminar o vídeo, acabou. Já pensou eu ficar fazendo o vídeo assim? Você vê que eu aqui eu esmiuço, eu coloco coisas, eu falo, eu me envolvo aqui, eu falo coisa, eu rio, eu choro aqui. Então, porque eu tô vivendo esse relacionamento com essa frequência, né, de alegria espiritual, não de fraqueza. Entende, pessoal? É isso que a gente não pode estar, tá? Aí o que mais? Ele fala, a fraqueza espiritual pode ter um impacto significativo na vida cotidiana de uma pessoa, afetando a saúde mental, emocional e física. Ela pode se sentir sobrecarregada, ansiosa, deprimida e sem motivação para enfrentar o desafio do dia a dia. Isso pode levar a um ciclo de negatividade e desespero. Então, pessoal, é isso, tá? É isso que a gente não pode entrar nesse ciclo aqui, tá? De negatividade. Então, ele fala que se você entra na fraqueza, vai ter um impacto no seu cotidiano. Vai afetar a sua saúde, né, mental, emocional e física. Então, vai pegar as 3 camadas aí, tá? E aí você vai sentir sobrecarregado, então, com ansiedade, ansiosa, deprimida, então pode cair em depressão, e sem motivo, sem motivação para enfrentar o desafio do dia a dia, o nosso desafio de conseguir o nosso sustento, o nosso alimento. Então, você não vai ter força. O que é que vai acontecer com você? Você vai ficar sendo levado pelos outros, carregado, alimentado pelos outros. Então, você pode, a sua consciência, entrar num estado, um ciclo de negatividade e desespero. Entende? Não é bom, tá, pessoal? O que mais? Ele fala, você já sentiu espiritualmente fraco e desanimado? É uma experiência que muitos de nós enfrentamos em algum momento da nossa vida. Esse período de fraqueza pode surgir devido ao desafio pessoais que a gente tem, dúvida, ao mesmo quanto a nossa vida espiritual parece estar em um platô. Então, um platô é aquele que está girando ali,
parado no mesmo lugar. Um platô, né? Então, às vezes a gente se sente assim, pessoal. Por isso que a gente tem que evoluir, tá? Espiritualmente, sentir que a espiritualidade está do nosso lado, trabalhando, você sentir. Porque quando você entra na fé, você começa a separar e não começa a ver que Deus está com você. A espiritualidade está trabalhando com você. E aí você começa a não ter força, os desafios da vida. Aí começa a surgir dúvida em relação a Deus, tá? Tem acontecido com muitas pessoas isso, tá, pessoal? Mas é normal. Então, porque para a gente não entrar nessa frequência, o que é que a gente tem que fazer? Tem que trabalhar a espiritualidade. Aí ele fala, no entanto, e no momento de maior vulnerabilidade, podemos encontrar oportunidade mais profunda para o crescimento e renovação espiritual. Então, ele diz, qual é? A Bíblia é repleta de promessa que orienta, que nos ajuda a superar esses momentos de fraqueza. Então, a gente tem que ler a Bíblia, as Escrituras, pessoal. Deus não nos deixa sozinhos em nossa batalha. Nunca, pessoal. Por exemplo, eu estou numa batalha espiritual, ele nunca vai me deixar aqui, tá? Por mais que eu sinta essa fraqueza, que não perceba a espiritualidade trabalhar na minha vida, Deus está comigo. Ele nos oferece recurso poderoso e orientação para fortalecer e restaurar. Então, ele oferece esse trabalho da espiritualidade, esses recursos para nos fortalecer, para a gente continuar na conexão. Porque é conexão, pessoal. Se você sai da conexão, você perde o contato com a espiritualidade. Foi o que aconteceu aí com líderes aí, tá? Caso de dinheiro, tá? E até o pastor, pessoal, eu vi um pastor confessar que é errado. Ele sabe que não pode cobrar mais dízimo, né? Explorar as pessoas, mas eles fazem isso. Ele diz, não posso falar a verdade. Então, você vai falar mentira para as pessoas? Pregar mentira, pregar uma coisa que não é de Cristo? Uma coisa que é da lei? Entende? Então, o que é que esse cara está fazendo? Não, eu tenho que manter aqui a minha vida, né? A minha família aqui, a minha regalia aqui. Então, os membros é que me dar o dinheiro para eu me manter e manter o prédio aqui que eu aluguei aqui. Os membros é que tem que manter. Entende, pessoal? Eu sinto muito estar falando isso aqui, mas é o que está acontecendo, tá? Aí ele fala, ele nos oferece recursos para orientar, para nos fortalecer e restaurar. Então, estudo regular da Bíblia é vital para fortalecer a nossa fé e nos orientar em tempo de fraqueza. Então, é fundamental quando você tiver fraqueza, você ir estudar, tem estudo regular da Bíblia, da espiritualidade, de coisas. Então, por isso que todo dia aqui, com a ajuda da espiritualidade, eu não caí no doente, né, pessoal? Mas eu, mesmo com a voz de taquara rachada, o nariz entupido, o ouvido também, eu estou aqui gravando para incentivar vocês, pessoal, a estudar, para fortalecer vocês, porque eu sei que vocês têm problema do dia a dia, né? Tem problemas aí, coisa. Então, isso faz com que você, a sua fé, você vá entrando nessa fraqueza espiritual, tá? Por isso que eu tô aqui, mesmo aí, tá? Não sei se eu cair na cama, não poder mais falar, tá, pessoal? Aí eu não vou gravar aqui, né? Vou ter que melhorar também, tá, pessoal? Mas enquanto eu estando aqui, tá? Tendo recurso aqui, o celular não pifar, acontecer nada desse tipo, eu vou estar aqui gravando para vocês, para incentivar vocês a sair dessa fraqueza, essa dúvida,
da fé, da espiritualidade, tudo isso, tá? Aí ele fala, a palavra de Deus ilumina nosso caminho, né? Porque a palavra é viva, né? O que diz lá, a palavra é viva, é mais penetrante do que espada de dois gumes. Então, ela ilumina o nosso ser espiritual, ilumina o nosso caminho e nos proporciona sabedoria, encorajamento e nos ajuda a viver de acordo com os seus princípios. Então, existe princípio que Cristo colocou e os apóstolos ali, o qual a gente tem que viver, colocar em prática, né, pessoal? Aí ele fala, ao incorporar prática de estudo das escrituras em sua vida diária, você encontrará direção e a força necessária para superar os desafios e crescer espiritualmente. Então, você vai crescer espiritualmente, pessoal. Além de enfrentar o desafio, a palavra vai dar força, você vai crescer espiritualmente. Então, vai expandir a consciência para entender o jogo que está acontecendo. Para que algo que aconteça aqui na nossa realidade, não deixamos de parar a fé, pessoal. Se acontecer algo terrível na nossa vida, né? Mas graças a Deus a espiritualidade não está permitindo. Você vai parar a sua jornada espiritual, pessoal? É por causa disso? É por causa também se você teve um deslize aí você vai parar com a espiritualidade? Não, pessoal. Você tem que voltar para a frequência. Opa, errei, graças a Deus, mas Deus está comigo. E começar a entrar na frequência de novo. É isso que a gente tem que fazer, pessoal. Perseverar. Essa é a perseverança dos santos que a Bíblia fala. Tá? Perseverar na oração, na meditação, no estudo das escrituras, nos estudos espirituais, tá? A gente se dedicar a isso. A gente, principalmente a gente que despertou a consciência, não pode, pessoal, a gente não pode negligenciar a nossa espiritualidade. Não pode, senão a gente cai nessa frequência. Aí, eu tô aqui para lhe ajudar, tá, pessoal? Você vê que eu tô aqui me esforçando de qualquer maneira para ajudar vocês, encorajar vocês também nessa espiritualidade. É fácil para mim? Não. É fácil para você? Também não, tá? Mas é isso, a gente tem que fazer esforço. Tudo se consegue com esforço. Você sai para trabalhar, para conseguir o dinheiro. Você tem que fazer o quê? Esforço. Não tem o que correr, pessoal. Agora aí, pessoal, quer. Não existe isso, tá? Não existe isso. Aí, o que é que ele fala mais? Através do suporte, encorajamento e crescimento que a comunhão proporciona, pode enfrentar os desafios espirituais com mais confiança e eficácia. Então, através do suporte, né, os irmãos, eu aqui encorajando, né, vai dar o crescimento, a comunhão vai proporcionar você enfrentar o desafio espiritual com maior confiança. Então, é por isso que eu estou aqui. Eu abri o canal para a gente ter comunhão, tá? Espiritual. Mesmo comunhão não é só você estar junto em um lugar, não, tá, pessoal? É você estar em concordância no mesmo espírito, tá? Você pode estar até de longe, mas você está compartilhando, conversando comigo. Ô, irmão Samuel, isso aí não, é isso aí, irmão. Vamos, é assim mesmo a situação, tá? Então, eu estou aqui para orientar, ajudar naquilo que precisa. Por isso que também, irmão, eu necessito também das suas ajudas também, tá? É isso. Você não precisa do me ajuda, do meu conselho, você não está assistindo meus vídeos, está lhe ajudando, então preciso da sua ajuda. Mas isso você tem que tomar consciência, tá?
Eu não posso forçar você, pessoal. Aqui não é religião. Aqui é um lugar de tomar consciência. Tá? Entende, pessoal? Você tomando consciência disso e você não, é isso que está me fazendo, é isso que está me ajudando. Eu vou ajudar o irmão Samuel, que ele deve estar ajudando muitas pessoas. Você tem que tomar consciência disso. Eu não tenho que fazer igual o pastor, mentir para você, colocar dízimo, mandar você comprar carnê, fazer campanha. Eles sabem que isso é errado, mas estão fazendo. E não tá, isso não é doutrina de Cristo, tá? Eu estou aqui para falar da doutrina daquilo que é a espiritualidade que Cristo e os apóstolos estão falando. Entende, pessoal? Você precisa tomar consciência. Aí o que é que ele fala? Ao praticar a comunhão ativa, então, aquela comunhão que você tem com os irmãos da mesma fé, cultivar o grupo de fé, né? Que reflete o amor e a graça de Deus, e fortalecemos nossa própria jornada espiritual. Então, você se fortalece. Quando você está com aqueles irmãos do grupo de fé que está com amor, né? Na graça de Deus verdadeiramente, tá, pessoal? Então, é isso, tá? Vamos parar aqui porque, nossa, 56 minutos. Eu quero falar, mas você sabe, né, pessoal? Então, vou parar aqui, né? Jornada espiritual. Paramos aqui. Vou marcar aqui, tá? Que eu vou ali fazer uma merenda. Daqui a pouco eu volto para continuar a segunda parte. Tá bom, pessoal? Então, até a segunda parte.